Você está preparado para lucrar no modo Ultra? Contrate gratuitamente o Profit Ultra, a ferramenta avançada da Analogica que, junto com a Genial, a casa do trader, vai levar os seus trades a um novo patamar. O Profit Ultra não é apenas sobre velocidade ou tecnologia avançada, mas é sobre uma experiência de trading muito superior. É a escolha de quem já domina o mercado e agora quer maximizar os seus resultados. Garanta já o seu Profit Ultra com condições exclusivas pela Genial e opere com o poder que as suas operações merecem. Clica no link do vídeo, mas corra, o estoque é limitado. Olá, estamos de volta aqui com a Conversa com o Zé Márcio. Tenho comigo aqui hoje uma ex-aluna, excelente economista-chefe da Sudamérica Investimentos, Nathalie Vital. Tudo bem, Nathalie? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem, Zé Márcio? Um prazer estar aqui novamente. Sempre um prazer conversar com vocês. Ok, um abraço. Nathalie, e aí, como é que você está vendo aí o cenário para a economia brasileira no curto e no médio prazo? Como é que você, quer dizer, por que você acha que está tendo os preços dos ativos estão se comportando de uma forma tão negativa aí nos últimos 6 meses? Então, acho que essa é a pergunta que não quer calar, né? Acho que ainda mais depois da decisão do Banco Central de ontem, a reação negativa dos ativos ela tem sido surpreendente. Acho que o nome do jogo é fiscal, né? A gente conversou há um tempo atrás, a gente falou muito de fiscal, vamos falar muito de fiscal mais uma vez, porque a questão fiscal brasileira é um problema grande, é uma questão que a nossa economia está bastante fragilizada quando a gente compara vis-à-vis os países parecidos conosco. É um tema que tem ganhado mais destaque global, mas o fato é que o Brasil sai de um ponto de partida muito pior. Né, a gente tem ali uma carga tributária que já é muito alta, todos os sinais que a gente recebe do Congresso e da sociedade como um todo é que novos aumentos de tributos, no mínimo, vão ser muito complicados, vão ter que ser muito debatidos, tem um certo grau ali de esgotamento, quando a gente fala na possibilidade de aumento, de melhora de resultado fiscal via receita. Então, a solução que fica é via despesa, né? A gente sabe que o orçamento brasileiro, enfim, vou me falar muito do que as pessoas já estão muito acostumadas a ouvir, mas é importante reiterar, né? O orçamento brasileiro é um orçamento muito engessado, a gente gasta muito e gasta mal, né? Isso eu não preciso dizer muito, porque eu falo que gasta mal quando a gente compara o Brasil vis-à-vis gastos per capita em, por exemplo, áreas sociais como saúde e educação, a gente não está abaixo do mundo, muito pelo contrário, só que nossos resultados são muito piores, né? Quando a gente compara a prova do PISA, que é a avaliação educacional da educação básica, quando a gente compara aí, saúde nem tanto, né? Saúde a gente até performa melhor na comparação internacional, mas educação, nós estamos lá no final da turma, né? Então, acho que tem uma discussão importante de eficiência para ser feita, a sociedade não sei o quanto está pronta para fazer ela, e aí o que tem acontecido com os ativos é isso, né? Tinha expectativa em torno do pacote de gastos, que poderia endereçar ali de uma forma um pouco mais estrutural, tem todo um estudo que está sendo feito no Ministério do Planejamento, pelo secretário Sérgio Firpo, para tentar encontrar ali um pouco de discutir custos e benefícios em torno das políticas brasileiras, e basicamente nada foi feito, né? Na verdade, alguma coisa foi feita, mas foi tímido vis-à-vis o que poderia ser feito, né? E a economia anunciada ela é muito dependente de coisas que a gente não consegue fazer a conta, que é basicamente medidas antifraude. E, em paralelo, também foi anunciado a ampliação da isenção do imposto de renda, que é uma medida, não vou discutir se é meritória ou não, mas eu acho que, ponto, ela é muito cara, muito cara. E também ela é inflacionária, né? Então, quando a gente fala do ponto que a gente está hoje na economia brasileira, é algo que faria ali o Banco Central, no mínimo, ter mais dificuldade de cortar juros ou até mesmo ter necessidade de levar os juros para um patamar acima. Então, acho que é por isso que os mercados estão reagindo negativamente. A gente não tem conseguido ter muita clareza quanto ao que vai ser feito para resolver a nossa situação fiscal. Agora, Nathalie, tem muita gente que está achando que o grande problema é um problema de credibilidade, que realmente o governo não tem nenhuma credibilidade na política fiscal e tem um problema de credibilidade do Banco Central que está mudando a diretoria agora. Qual é a sua avaliação sobre essa percepção? Eu acho que, do ponto de vista de política fiscal, né, toda a equipe econômica relacionada a isso, de fato, sofreu aí
um dano importante com esse anúncio, né? Acho que o ministro Haddad tinha uma certa credibilidade ali como interlocutor da camada da sociedade um pouco mais que acompanha com mais detalhes toda a situação econômica / fiscal do país. Ele tinha apresentado lá o arcabouço, a gente quando conversou lá atrás, eu já tinha reiterado que o arcabouço não resolvia o problema, ele diminuía a cauda negativa, mas longe de resolver o problema, e mesmo o arcabouço, que é uma medida tímida, ele tem tido dificuldade de ser respeitado, né? Então, a gente acho que o anúncio do pacote da maneira que foi, com um pronunciamento em rede nacional, no qual a parte do IR foi muito mais destacada também nas redes do governo, etc., fez um dano importante na credibilidade do ministro Haddad, que isso é indiscutível, né? E a gente já tem visto também a questão de frustrações sucessivas, né? O ministro Haddad anuncia, ou a equipe econômica, né, que não vou personalizar, mas a equipe econômica anuncia que vai fazer alguma coisa, e esse anúncio ele não é de fato efetivado, né? Quando a gente pensa em termos tanto de aprovação de receita quanto de corte de despesa, esse anúncio não é verificado na intensidade anunciada, e aí quando você fica nessa sucessão de frustrações, o que acontece é dano na credibilidade, né? Então, por exemplo, anúncios antigamente faziam preço, né, no mercado, no jargão do mercado. Hoje em dia, você precisa da aprovação de alguma coisa para, de fato, fazer preço e quando faz, né? Então, acho que do ponto de vista de equipe econômica, de fato, esse dano de credibilidade ele é notório. No caso do Banco Central, acho que tem uma dúvida importante de como é que vai ser a condução da nova composição, né? Por enquanto, os sinais que a gente tem visto do diretor Galípolo, que vai virar, Gabriel Galípolo, que vai virar presidente, são indicações positivas, né? A gente teve a sinalização de positivas no sentido de continuidade em relação à gestão do presidente Roberto Campos. Então, nós vimos ali na última decisão do Copom, que foi divulgada na quarta-feira, enfim, tem uma discussão se foi unânime ou não. Eu acredito que da maneira que está escrito foi unânime, mas eu acho que o debate é válido, de uma sinalização ali de 2 pontos percentuais. Né? Você deu 1 ponto percentual e 2 pontos percentuais parcelado, né? Você deu 1 à vista e 2 parcelado, né? Então, e essa decisão foi unânime. Então, por enquanto, o diretor Galípolo tem passado ali uma preocupação importante com a ancorar expectativas e trazer a inflação para a meta. Dito isso, credibilidade é algo que você conquista no dia a dia, né? Acho que os primeiros sinais foram positivos, mas a gente vai ter que ver também em 45 dias como é que vai ser a condução da nova composição. Por enquanto, eu acho que os sinais foram positivos. Então, principalmente quando a gente vê como o Banco Central respondeu à desancoragem de expectativas que foi divulgada na segunda-feira do Focus. Lembrando que o Focus disse que foi divulgado na última segunda-feira, ele apareceu ali com uma alta de 8 basis points na expectativa de 2027. 2027 não se trata de discussão de a gente tem um conjuntural, o preço da carne para subir. Não, 2027 é basicamente credibilidade do Banco Central, né? Se os agentes econômicos acreditam que o Banco Central vai perseguir a meta. Quando tem esse aumento da expectativa de 2027, pode parecer pouco, mas é bastante, quando a gente fala de 2027, o Banco Central responde isso de uma forma contundente. Então, so far, eu acho que os sinais são positivos, mas a gente vai ter que esperar para ver um pouco também. Quer dizer, eu concordo. Acho que a questão das expectativas está muito, muito desalinhado, né? Quer dizer, tanto do ponto de vista fiscal quanto também do ponto de vista monetário. Essa questão aí que você acabou de chamar a atenção, que 2027 já está bem acima da meta, quer dizer, já é uma coisa que preocupa bastante, deve preocupar bastante a diretoria do Banco Central. Agora, Nathalie, quer dizer, essa questão aí eu disse logo depois da reunião do Copom, quer dizer, a gente deu uma live aí na Genial, às 7h30 da noite da quarta-feira da reunião do Copom, eu disse que era, quer dizer, na verdade, a minha interpretação dessa questão do 1 ponto de porcentagem nas próximas 2 reuniões estava muito, quer dizer, era também uma tentativa de evitar que a nova diretoria ficasse muito exposta aos ataques do Partido dos Trabalhadores e até mesmo do presidente da República. Você acha que faz sentido essa conversa? Faz sentido. Eu acho que quando você sinalizou, né, você deu ali uma visão que,
A atual composição do Banco Central é uma composição que tem alguns diretores do governo Bolsonaro, foram indicados pelo presidente Bolsonaro, e alguns diretores que foram indicados pelo presidente Lula. Quando você sinaliza de maneira unânime que essa composição acredita que precisa de 3 pontos percentuais a mais de Selic, confirmado o cenário base, né? Nada impede de mudar, se o cenário base mudar, mas dado o cenário base, a expectativa é que você vai precisar de 3 pontos percentuais, é uma sinalização de uma institucionalidade muito forte, né? Que independe do governo. Então, você tem diretores que foram indicados pelo presidente Bolsonaro, diretores que foram indicados pelo presidente Lula, com um diagnóstico unânime, por isso que a unanimidade é importante aqui, com um diagnóstico unânime que você precisa ali de 3 pontos percentuais. Claro que quando a decisão for tomada, né, em janeiro, em março, potencialmente a gente pode ter alguma reação ali um pouco mais negativa da ala política, do governo, do Partido dos Trabalhadores e também do Congresso, né? 1 ponto percentual é um aumento de juros, é um tanto quanto raro, né, quando a gente olha o histórico do Banco Central. Mas a situação também é especialmente complicada. Então, acho que sim, do ponto de vista institucional, ajuda, né, a nova diretoria, você ter ali já as suas 2 primeiras reuniões já finalizadas, né? Mas lembremos que não é que a diretoria muda como um todo, né? Você ainda vai ter 2 diretores que foram indicados pelo presidente Bolsonaro, que vai ser o diretor em cadeiras importantes, né? Que é o diretor Renato e o diretor Diogo, né, que estão em cadeiras bem relevantes também. Então, a gente tem ali uma institucionalidade, uma tentativa, um esforço importante por parte do presidente Roberto e por parte do futuro presidente Calípolo de reforçar a institucionalidade da independência do Banco Central, que foi uma conquista importante que nós tivemos aí nos últimos anos. Eu concordo inteiramente. Agora, Nathalie, tivemos um pacote fiscal aí que foi mal recebido pelo mercado, né? Quer dizer, pelos investidores de modo geral. Na verdade, o comunicado da reunião do Copom mostra isso claramente, né? Quer dizer, eles dizem explicitamente que depois do pacote fiscal, as expectativas para a inflação aumentaram a desancoragem, tá certo? Que as projeções de taxa de inflação aumentaram, em suma, que os sinais foram, a taxa de câmbio desvalorizou. Qual é a sua avaliação sobre o pacote? Você acha que tem um exagero aí na reação dos investidores, ou você acha que os investidores estão reagindo a uma situação que tem a ver exatamente com o fato de que o pacote é fraco, não vai conseguir atingir os objetivos necessários? Eu acho que esse pacote foi uma novela, né? A gente tem um final horroroso, ou sem fim. Mas no sentido que ele foi uma novela que a gente ficou ali mais de um mês esperando por ele. Mais de um mês esperando por ele e vendo uma série, diariamente, analisando vazamentos pela imprensa, etc., né? Então, vazaram uma série de medidas que eram muito mais fortes do que as medidas que, de fato, foram anunciadas, né? Então, ficou uma sensação de que a equipe econômica queria um pacote mais ambicioso e que esse pacote ele não foi aprovado pelo presidente da República. Então, a mensagem que ficou foi que, pela primeira vez, o ministro Haddad saiu derrotado num debate relevante, né? Derrotado no sentido que ele queria um pacote um pouco mais robusto. Quando eu olho as medidas, Zé Márcio, eu tenho que confessar que eu tenho dificuldade de chegar nos valores colocados pela equipe econômica de potencial de economia. Nas minhas contas, a economia ela fica muito dependente da concretização das operações pente fino, né, que é basicamente buscar fraude na concessão de benefícios sociais, de modo geral, tá? E também os sinais que a gente tem recebido do Congresso é que uma das medidas que ajudaria, né, um pouco nesse pente fino e tentar para tentar rever em parte a grande concessão que foi feita ali, principalmente do BPC ao longo desse ano, né, ou tentar pelo menos reverter a tendência, né, para que você não continue nessa velocidade concedendo nos próximos anos, o Congresso tem dado sinais que não vai aceitar essa medida, né, que é uma medida legislativa, tá? Então, quando a gente olha todo, eu tenho bastante dificuldade de ver. A medida do abono é uma medida que só vai valer a partir de 2027, porque você tem uma série de questões ali legais que o abono só vale a partir de 2027. A questão do salário mínimo, sim, é uma economia em relação ao potencial salário mínimo que seria concedido, né, que pela regra que seria o 3,2%, você iria ali para 2,5%, que é o teto hoje, se você aprovar o PL que está no Congresso, você economiza alguma coisa, mas é basicamente isso,
né? As outras medidas, elas não têm uma economia muito relevante. Por exemplo, a DRU. A DRU é uma flexibilização de receita, né? Não é que você tenha uma desvinculação, né? Não é que você vai economizar de fato, gastar menos. Você vai liberar ali no orçamento, dando um pouco maior de flexibilidade para a gestão. E também não é que a DRU está aumentando, né? Você está aumentando o percentual de desvinculação. Na verdade, está mantendo mesmo coisa, você está postergando uma coisa que já existe. Então, quando eu olho os números, eu devo confessar que eu tenho bastante dificuldade de chegar ali. Eu tento debruçar, né? E eu fazer as contas, eu tenho bastante dificuldade de chegar nos números da equipe econômica. E esses números, por si só, eles não geram o superávit que você precisa para chegar ali na estabilização de dívida. Esse, acho que vale o destaque, não era o objetivo da equipe econômica, né? A equipe econômica sempre disse que o objetivo era manter o arcabouço de pé. Mas eu acho que vale, aqui a gente já faz o link com o internacional, manter o arcabouço de pé, única e exclusivamente, dado o contexto internacional que a gente vive hoje, que é muito mais complexo que quando o arcabouço fiscal foi apresentado, também é complicado. Né? Hoje a gente está falando ali de um cenário de dólar forte no mundo, estamos falando de um cenário que os Estados Unidos tendem a crescer mais do que o restante do mundo, que fortalece esse cenário de dólar forte. Também tem tem toda a expectativa das tarifas por parte do presidente Trump, que tendem a ter um efeito baixista sobre o crescimento global ex-Estados Unidos, Estados Unidos no médio prazo e no mundo de maneira mais instantânea. Então, é um ambiente global mais complexo. Então, lá atrás eu já achava que o arcabouço não era suficiente. Agora, então, ele é mais complexo, né? Então, acho que a gente fica com essa discussão e o que está acontecendo é que o mercado está reagindo a isso, né? Você tem os Estados Unidos crescendo muito mais que o resto, então, drenando liquidez global, e o Brasil não estava aí na foto, né? Então, acho que os preços de ativos é muito da gente, né? Da gente não estar fazendo o nosso dever de casa, mas também tem essa componente global ali que importa bastante. Vamos conversar um pouquinho sobre a componente global, já que você entrou nessa questão do cenário internacional. Como é que você está vendo, quer dizer, você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você detalhasse um pouco melhor como é que você está vendo o cenário internacional, como é que você está vendo as consequências da eleição do ex-presidente Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Você acha que, efetivamente, se nós vamos ter uma pressão inflacionária vinda da economia americana devido às tarifas, a questão da imigração, como é que você está vendo isso? Então, acho que o presidente Trump, primeira coisa, nós levamos muito a sério eu levo muito a sério todas as promessas que foram feitas pelo presidente Trump. Ele, mesmo no primeiro governo dele, no qual ele tinha um gabinete que tinha muitos nomes tradicionais, republicanos ali do partido, etc., nomes que foram indicados pelo Partido Republicano, porque ele não conhecia tanta gente, ele tentou implementar grande parte das suas medidas, né? Agora, então, que ele tem um gabinete muito mais próximo a ele, muito mais leal a ele, para mim o sinal é claro que ele vai tentar implementar as medidas que ele prometeu, né? E aí eu acho que tem uma discussão, o secretário de Tesouro foi um nome que foi bem recebido pelos mercados, que é um nome próximo ao Wall Street, que falou que vai trabalhar por um corte importante de gastos. Acho que o ponto para a gente principal aqui é que alguém vai ter que ceder. Porque quando eu olho o que o presidente Trump prometeu durante a campanha, falou que não ia cortar pensões, e eu olho o montante que o novo secretário de Tesouro está prometendo cortar, fica complicado a gente conseguir conciliar as duas coisas, né? Então, a mensagem que fica para mim é que ou o presidente Trump vai ter que voltar um pouco atrás nessa questão das pensões, ou a gente não vai ter esse corte na intensidade comentada pelo novo secretário do Tesouro, né? Então, acho que tem um potencial de frustração de expectativas aqui, quando a gente fala de viabilidade do corte de gastos num montante que tem sido cogitado, né? Quando a gente olha ali a despesa discricionária, você teria que cortar bastante coisa, ainda tem toda a questão de gastos militares, que também é algo que é muito caro para os republicanos de modo geral, é muito complicado no momento que a gente está vivendo global você cortar gastos militares. Estados Unidos, isso é algo que é muito valorizado pela população. Então, se a gente não corta militares e não corta pensões, sobra pouca coisa para cortar, né, no montante que está sendo colocado pelo novo secretário de Tesouro. Então, tem um potencial de frustração por aí, que é complicado para países emergentes, para o Brasil, porque isso acaba sendo altista para o juro longo americano. Além disso, a gente está falando das tarifas. Nosso cenário base é que o presidente Trump vai anunciar a tarifa logo na largada.
que para trazer todo mundo para a mesa de negociação, né? Essa maneira que ele opera. Então, a gente trabalha com um anúncio intermediário de tarifa para a China e depois para trazer todo mundo para a mesa. Então, isso acaba tendo, sim, um efeito deletério no crescimento ex-Estados Unidos. Para Estados Unidos, a gente não é tão pessimista, né? Acho que tarifa é ruim, mas tarifa acaba sendo muito ruim no médio prazo, né? Mas no curto prazo, você pode colher ali algum crescimento quando você acaba protegendo a sua economia, principalmente no primeiro ano, né? E também tem toda a questão que o presidente Trump tem o gabinete dele, né, um gabinete que passou um sinal grande de desregulamentação, o que é bom para alguns setores, não é à toa que o S&P tem performado da maneira que tem performado. Então, para resumir, me parece ser um cenário que reforça o excepcionalismo americano, né, então os Estados Unidos crescendo mais do que o mundo, mas que para países emergentes como o Brasil é um cenário complexo, né, porque se os Estados Unidos crescem mais, etc., paga mais juros, isso acaba drenando a liquidez global, né? Você, tipo, o melhor ativo para apostar é o S&P, porque você vai apostar na Bolsa Brasileira e coisas nessa linha, tá? Então, para países como o Brasil, é complexo. China, por fim, o que a gente está vendo é uma China reativa, né? Me parece que eles vão reagir, mas no nosso cenário base eles não compensam todo o efeito baixista que você tem com as tarifas, tá? Então, como não é uma bazuca que vem de lá, também é uma notícia que é neutra para o Brasil, tá? Não é, se viesse uma bazuca, a China querendo reacelerar o crescimento, aí é uma cauda que poderia ajudar a nossa economia, mas não é isso que a gente vê por enquanto. Mas a China pode até desacelerar o crescimento, né? Se realmente os Estados Unidos introduzir o volume de tarifas que ele está dizendo que vai introduzir sobre a China, certamente vai ter uma desaceleração da economia chinesa. Agora, qual você acha que nós vamos ter uma guerra comercial entre os países de modo geral? Porque, na verdade, quer dizer, todos os países vão ser afetados pelo momento de tarifa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que tem as menores tarifas do mundo neste momento. Eu concordo com você. A minha avaliação é que, na verdade, o presidente Trump, o que ele está dizendo, entre aspas, está querendo dizer, na minha avaliação, a minha interpretação, olha aqui, se vocês não aumentarem, se não reduzirem as suas tarifas, eu vou aumentar a minha. Eu acho que basicamente essa é a lógica do presidente Trump na minha cabeça, tá certo? Isso vai exigir um movimento de redução de tarifas no mundo ou de guerra comercial. Qual dos dois lados você acha que vai vingar aí nesse processo? Eu tendo a ficar no meio do caminho, né? Acho que ele aumenta a tarifa no primeiro momento para trazer todo mundo para a mesa de negociação. Na verdade, a gente já tem visto isso. Ele ameaçou aumentar a tarifa para o México e a presidente do México já respondeu, né? Eles já falaram por telefone e tal. Então, já tem uma negociação ali para entregar algo na pauta de imigração e de questão do narcotráfico, né? Aumentar um pouco a vigilância mexicana na fronteira. Então, eu acho que o que o presidente Trump quer fazer é trazer todo mundo para a mesa de negociação. A parte de tarifas me parece ser a maneira que ele vai usar para trazer todo mundo para a mesa de negociação, né? Então, por exemplo, para México e Canadá, me parece ter muito mais, principalmente para o México, me parece ser muito mais o caso de conseguir que a presidente do México, o governo mexicano, entregue algo nas pautas caras, que é principalmente imigração, do que tarifa de fato. Para a China, é tarifa de fato, né? Então, acho que você tem ali um caminho intermediário, e a sinalização que a gente teve, por enquanto, do governo chinês, que aconteceu essa semana ali, via fontes, foi que uma maneira de resposta vai ser a desvalorização da moeda, né? Que eles vão desvalorizar a sua moeda para compensar essa questão tarifária. É algo que é mais um vetor para o dólar forte, né? Mas que não é guerra comercial de fato. Então, eu tenho dificuldade de ver também uma guerra comercial, um sobe, outro sobe, outro sobe, porque todo mundo sabe o quão deletério isso é para crescimento, quão ruim isso é para crescimento. Mas um ambiente mais incerto, né, para coloquemos assim. Então, o que eu acredito no final do dia é que a gente vai ter aumento de tarifa média dos Estados Unidos, mas que ele vai conseguir levar todo mundo para a mesa de negociação e não vai ter a resposta na intensidade por parte dos outros países. Da sua avaliação, a desaceleração da economia chinesa, que provavelmente vai acontecer com esse aumento de tarifas nos Estados Unidos, vai gerar, quer dizer,
primeiro, certamente vai afetar a economia brasileira, mas acho que a minha pergunta tem muito a ver com desvio de comércio, né? Quer dizer, se nós vamos ter algum desvio de comércio ao longo desse processo. Pelo primeiro governo Trump, tem muita gente que acredita que o desvio de comércio que aconteceu lá devido ao aumento de tarifa favoreceu a economia brasileira, porque a China passou a importar muitos produtos agrícolas que importava dos Estados Unidos, passou a importar do Brasil. Como é que você acha que vai ser a reação dessa vez? Você acha que ainda tem espaço para esse desvio de comércio, seja algum desvio significativo de comércio que possa favorecer o Brasil? Sim, acho que principalmente no primeiro momento, né? Ali nos primeiros meses, o que a China tem para negociar é pressionar a parte da população americana que é cara ao presidente Trump, né? Como é que você faz isso? Você pressiona os estados agrícolas, né? Então, se a China, uma coisa que a China pode fazer, que provavelmente ela vai fazer, porque ela já fez no último governo, é deslocar a sua compra de soja, por exemplo, dos Estados Unidos para o Brasil. Isso acaba sendo um canal inflacionário para o Brasil, né? Porque o preço de soja brasileira tenderia a migrar para a paridade internacional, né? Então, vis-à-vis o que está hoje, né? Então, seria ali uma pressão altista para o preço de soja local aqui dentro, o que acabaria sendo um impulso positivo para a inflação brasileira, né? Então, seria altista para a inflação via alimentação. Então, acredito que sim, que você tem aí um deslocamento de comércio. Meu ponto é que a gente meio que já sabe, né, como é que esse xadrez ele vai se desenrolar, porque ele já aconteceu, né? Então, a China tende a usar suas armas, os Estados Unidos tendem a usar suas armas, e aí a gente vai ali para um equilíbrio que é pior, né? Um equilíbrio no qual você tem preços mais elevados, não tem muito jeito. Certo. Deixa eu voltar para o cenário interno, que eu sei que do Brasil. Agora eu vou falar uma coisa delicada, mas acho que vale a pena. Você acha que essa questão das intervenções cirúrgicas no presidente Temer, como você acha que isso vai afetar o cenário econômico aqui no Brasil? Você acha que vai ter algum efeito importante? Seria do presidente Lula? Então, a gente tem bastante dúvida como é que isso vai se desenrolar, né? Claro que é um assunto muito delicado, né? Uma vida. Acho que um ponto que a gente começa a ver muito consultor político falando é uma discussão parecida com o que aconteceu com o presidente Biden, né? O presidente Lula já é de uma idade um pouco mais avançada, ele está super lúcido, etc. A gente vê aí quando ele faz seus pronunciamentos, de modo geral, mas acho que fato é que na campanha passada ele já estava num ritmo um pouco mais baixo do que ele estava nas campanhas anteriores, né? Então, é um senhor, tal, não é que uma campanha é muito cansativa. E aí a discussão que fica é como é que seria para 2026, né? Acho que esse tema em relação a uma eventual candidatura para uma reeleição, esse tema ele fica muito aquecido quando você tem algum evento relacionado à saúde do presidente, porque é um lembrete que o presidente tem uma idade um pouco mais avançada, né? Tem 79 anos, se eu não me engano. Se ele se reeleger, ele seria ali o presidente na casa dos 80 anos, né? Deixaria o mandato quase com 85 anos. Então, é uma idade um pouco mais avançada. Acho que é parecido com o que aconteceu com o presidente Biden. Dito isso, o presidente Biden foi ali até os 45 do segundo tempo, quando ficou muito claro que a questão de idade era uma questão importante, o Partido Democrata voltou atrás e indicou a vice-presidente Kamala Harris para concorrer no lugar do presidente Biden. Então, acho que aqui você tem, você meio que emula o mesmo debate, né, em torno do se o presidente Lula vai se candidatar à reeleição ou não, o que acaba tendo impacto nos mercados, porque uma candidatura de esquerda sob o presidente Lula tem um potencial, uma candidatura de esquerda sem o presidente Lula tem outro potencial. Sempre vale lembrar que a eleição passada foi uma eleição muito apertada, no qual você teve uma diferença de 1,5 milhão de votos, né? E o fator presidente Lula, os consultores políticos, eles apontam como sendo um fator muito importante para que o Partido dos Trabalhadores tenha ganhado a última eleição. Então, se o presidente Lula não concorre, é um outro cenário, né? Se ele concorre, é um cenário. E também tem a questão da concorrência, né? Contra o presidente Lula, você pode ter que, por exemplo, nomes que estão em cargos se sintam ali menos incentivados a concorrer do que no cenário sem o presidente Lula, né? Então, por exemplo, o governador Tarcísio, o governador Zema, etc., eles podem se sentir mais estimulados a concorrer ou não, dependendo se o presidente Lula estiver concorrendo.
Acho que tem uma outra discussão, que aqui eu prefiro até não me alongar muito, que é quanto à questão de abreviação de mandato, né? Eu acho que é uma questão até humanitária não falar muito disso, né? Mas acho que é sempre um risco, né? Quando a gente vê aí históricos em torno de abreviação de mandato, que seria um eventual falecimento do presidente da República, isso traz muita volatilidade. Certo. Nathalie, muito obrigado por ter aceito nosso convite novamente. Foi um prazer enorme conversar com você aqui, tá certo? Vou te chamar outras vezes, certamente, tá certo? Muito obrigado mesmo, foi muito boa a conversa. Perfeito. Tchau, tchau, gente. Um prazer conversar com vocês. Pessoal, se liga na novidade que eu e o Genial preparamos para vocês nesse Natal. A gente vai te presentear com 100 mil reais. Você não ouviu errado não, é isso mesmo, são 100 mil reais. 100 mil reais. E para você ter a chance de levar esse presente para casa, é super fácil. Basta participar da ação premiada aqui na Genial Investimentos. Toda semana a gente divulga 13 pares de ativos. Você só precisa escolher em cada par qual ativo que você acha que vai mais valorizar no período de uma semana. E a partir do dia 27/11, os 4 concursos da ação premiada vão começar a contar para um ranking de pontos. E quem fizer o maior número de acertos somado nesses 4 concursos, leva esse grande presente para casa. E detalhe, quanto mais concursos você participar, maior a sua chance de ganhar. Clica no link aqui embaixo, se inscreva na ação premiada e comece a participar com a gente.